decidida a intervenção, nós definimos três objetivos fundamentais. Recuperar o edifício enquanto estrutura física e o arquitetónico de valor patrimonial, portanto, que a cidade reconhecia. Eliminar as barreiras arquitetónicas. O edifício tem quase 100 anos, à data da sua construção, com certeza não foi desenhado com esse princípio. E isso implicava, com certeza, fazer uma hierarquização das entradas, dar alguma dignidade à entrada que foi, ao longo dos tempos, assumindo como a entrada principal, que seria a entrada feita pelo portão. Ao nível da acessibilidade, foi construído um elevador, esse era o principal elemento que iria eliminar as barreiras arquitetónicas. Procurámos fazê-lo de forma que essa inclusão fosse o menos intrusiva possível, localizado na zona que antes era uma zona de serviço, era a cozinha, portanto, a promada da cozinha, e tivemos também que rebaixar o pavimento do logrador. Depois, todo o resto da obra foi tentar controlar que a invasão das infraestruturas que estes edifícios normalmente têm fosse ocultada, fosse mitigada de forma a que provocasse o menor impacto possível. Temos reforço da estrutura dos pavimentos com vigas de aço ao nível da cobertura e do último piso. Temos a introdução da máquinas AVAC que nos fazem a distribuição de ar por todos os compartimentos. E a dificuldade acrescida que houve em esconder, em procurar caminhos que não fossem visíveis, que não pusessem em causa todo o património que nós estamos aqui a ver, foi o nosso trabalho. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui e com orgulho de ser vilhanense, de termos um centro histórico multifacetado e representativo de várias épocas, de várias propostas estéticas, um centro histórico que, felizmente, está a ser revalorizado relativamente ao património do século XX, o que não acontecia em pleno século XX, salvo algumas exceções. Isto é, o património, a arquitetura novecentista era vista como excessivamente recente e sempre houve pessoas que lutaram contra isso. Tenho orgulho de fazer parte. Por isso estou muito contente por ver uma obra objeto de reabilitação e simultaneamente requalificação funcional, não é? Para funções de uso muito importantes na sociedade em que vivemos, ao nível sociocultural e assistencial, e vou então, se me é permitido, fazer uma síntese de cerca de 5 minutos, está bem, sobre o historial desta casa e do seu projetista e um bocadinho da vivência. Portanto, nós encontramos-nos na Vila Rosa, que é um dos inúmeros edifícios projetados por um vianense que durante muito tempo esteve injustamente esquecido. José Fernandes Martins. Nasceu em Santa Maria Maior, 1866, e regressou à mesma cidade no início do século XX e tendo falecido em 45. A José Fernandes Martins, que teve um longo percurso de aprendizagem desde as artes de carpintaria, marcenaria, frequentou a Academia de Belas Artes do Porto e, mais tarde adulto, portanto, obteve o diploma com o título de Construtor Civil e Arquitetura. Eu devo parte desta informação a uma neta, doutora Maria Rosa Lomba Martins Matos Ferreira, portanto, e tive a oportunidade de dar a conhecer publicamente. Portanto, o José Fernandes Martins é um ilustre vianense que projetou esta elegante moradia. Portanto, o projeto datará de cerca de 1922, mas segundo informação que obtive, estaria ainda a ser construído cerca de 1926. É uma arquitetura que vai ao encontro do espírito da época. Nós estávamos então numa fase de, simultaneamente, um movimento revivalista
com espírito romântico e ao mesmo tempo uma corrente nova, modernista, da afirmação do espírito conhecido por Art Deco, ou artes decorativas, ou em português podemos dizer Art Deco. E então este edifício sintetiza esse múltiplas vertentes. É um edifício que vale muito por isso. Apresenta uma arquitetura eclética. Nós poderíamos depois observar, ou quem tiver oportunidade, observar a sua frontaria, observar que há sempre uma planimetria, há um geometrismo vincado, até no delineamento das cornijas, com consolas a sugerir cachorradas. Portanto, há uma simbiose de espírito antigo com a linha volumétrica e planimétrica retilínea da modernidade. Portanto, é uma arquitetura eclética. Por outro lado, também combina elementos do ambiente parisiense e que José Fernandes Martins, no seu longo percurso, ele, portanto, construiu as primeiras casas de alvenaria em Lourenço Marques, isto no início do século XX, quando as casas eram de madeira, não é? E telhado de zinco, e fez muitos projetos na Baixa do Barreiro, não é? Naquelas casas emblemáticas com azulejos vidrados. E depois, em Lisboa, também tem o seu cunho pessoal, participou com o arquiteto Joaquim Pujal na Vila Berta, não é? Na nova proposta estética com o ferro nas varandas, e em Viana projetou dezenas de edifícios. Portanto, esta casa, José Fernandes Martins projetou para Abílio da Lomba Viana, que também viveu em Lourenço Marques, em Moçambique, eram amigos. E o Abílio da Lomba Viana casou com uma senhora aqui de família conhecida, vianense, portanto, Dona Rosa Coelho de Castro Lomba. E tiveram duas filhas, e eu explico isto para tentar relacionar. Portanto, o nome Vila Rosa deve-se à esposa de Abílio da Lomba Viana, e uma das filhas casou com um filho do José Fernandes Martins, de nome José Fernandes Martins Júnior, que faleceu prematuramente, mas que teve uma filha a quem eu devo a informação, a doutora Maria Rosa, que já expliquei. Portanto, nós estamos perante uma arquitetura que consegue conjugar simultaneamente as linhas da modernidade, mas que também sabe empregar ou utilizar elementos, por exemplo, ali na antiga sala de estar, elementos que poderei chamar uma simbiose de neo-rococó. É um neo-barroco, mas é um rocalho, à moda parisiense já quase da Belle Époque, portanto é um revivalismo. E temos aqui uma obra fabulosa em estuque dos nossos grandes mestres de toda a orla vianense, não é? De Ariosa a Afif, provavelmente de Afif, tudo isto a fingir madeira. Portanto, isto é obra de estuque preciosíssima que temos aqui, não é? E o José Fernandes Martins era um hábil arquiteto que conseguia utilizar vários materiais. Portanto, esta casa, esta elegante moradia, apresenta-nos uma combinação, uma harmonia de materiais nobres. As madeiras, o madeiramento, até vamos poder observar depois, guiados pelo arquiteto Loureiro, na escadaria que se conserva com os balouços, mas também combina o estuque, combina a escaiola, a pintura, etc. E, portanto, é uma casa emblemática e terminava a intervenção, porque mais valoriza, penso eu, mas sem vaidade, referindo que nós devemos ter orgulho porque em Viana do Castelo temos muita arquitetura dos primórdios do século XX e isso mais enriquece. Portanto, quer da fase revivalista, quer da transição para o Art Deco, proto-modernista, e já afirmativamente Art Deco. Nós nesta casa temos a garagem. A Vila Rosa é nitidamente já modernista, já é Art Deco puro. Porquê? Porque são linhas retilíneas
um frontão suavemente concêntrico e tem os denteados ao lado por cima das ombreiras. E em Viana do Castelo temos a fábrica de chocolates, recentemente também objeto de reabilitação, que mais enriquece também Viana do Castelo, não é? Com um núcleo museológico, um museu do chocolate, temos a oficina ao lado de Eco, na Avenida dos Combatentes, muitos edifícios emblemáticos, como a Cruz Vermelha, a Pensão Guerreiro, a sua fachada Art Deco, na Rua Manuel Espregueira, a casa com lettering em romano, 1928, que era a casa dos ascendentes da família Natário. Tudo isso é obra de José Fernandes Martins, assim como no Largo João Tomás da Costa, em frente ao Girassol, aquela casa muito bonita, com avental de azulejos, compósitos, que é Art Deco no seu espírito e, portanto, a marca de José Fernandes Martins. Paralelamente, temos o contributo de muitos outros arquitetos de renome, como Rogério de Azevedo, etc., aqui em Viana do Castelo, no século XX, e na contemporaneidade, o contributo de que nos devemos orgulhar na linha do Rio a revirar o mar, do Cisa Vieira, do Fernando Távora, etc. Portanto, era este o meu pequeno contributo, mas sem poder esquecer que, por laços com outra filha da Bíblia da Londa Viana, não é? E de Dona Rosa, Coelho de Castro Lomba, da outra filha, Dona Olga, casou com o advogado Eduardo Estevame Passo Viana Correia Guedes. E, portanto, aqui a família Correia Guedes e Lomba viveram aqui por muitas décadas, não é? Portanto, a história, esta casa também respira o espírito dessa família Correia Guedes. É isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela atenção. O arquiteto Loureiro, que eu conheço de longa data, vai nos poder guiar e muito obrigado pela oportunidade. Prazer ser parte da parte de falar mais da parte mais técnica. Encontramos aqui na voz nós originais, outros, infelizmente, temos que produzir devido a algumas deficiências do edifício, não é? E filtrações de água. Fizemos o nosso trabalho e é com satisfação que temos agora o resultado final. As casas de banho todas em promada e elevadoras. E o resto não interviemos. A única coisa que fizemos foi controlar as infraestruturas em termos de... Eu não tinha feito as estações. Aliás, nós temos iniciado muito quando nós ocupamos o edifício durante 7 anos e nestas paredes não era esta pintura que tinha. Tínhamos uma imitação semelhante àquelas, de brechas que não marmoreados. Só na sondagem é que foi possível perceber que esta era a pintura original. Ora, mas provavelmente, como a pintura que estava por cima, que era aquela que estava também muito antiga, provavelmente pode ter sido uma decisão logo na hora do proprietário ter dito: não gosto, pintem por cima, então, mas pintem igual àquela. Se lembra de aqui ter azulejos, mas terão sido uma intervenção há muito tempo construídos. Deve ter lá uma fotografia ou alguma coisa desta família. O Brasil foi responsável pelo convite, não sei a voz. O convite é logo muito apelativo. É interessante.